Bom dia, pessoal, mais um bom dia mesmo. Porém, o mais importante é que o Espírito Santo esteja com vocês aí agora, para mostrar a vocês a grandeza que a gente perde por não conhecer, por não saber, e muitas coisas que vai passando na vida e a gente vai perdendo porque não sabe o que tem de bom que Deus fez para nós. Eu vou ler aqui a palavra de Deus no livro de Eclesiástico. Prestem bastante atenção, que eu sei que Deus tem uma coisa importante para falar com todos vocês que estiverem ouvindo esse áudio, esse vídeo. Prestem atenção, porque Deus não esquece de ninguém. Jesus Cristo está vivo, Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Mas vamos ver aqui um conselho de Deus para todas as pessoas, independente de credo, religião, raça, cor, o que for, ou o que você está fazendo, que é bom ou ruim, ou o que for. Preste atenção. Eu vou apenas ler e o Espírito de Deus vai dar a vocês entendimento. E eu já agradeço a Deus, ó Pai, eu fecho os olhos e te agradeço. Peço ao Senhor que ensine esta pessoa a te ouvir. Ensine ela, ó Pai, quando estiver lendo a Tua palavra, ela se voltar para si, para que o Senhor tenha condições de falar com ela, dentro dela, e levantar esta pessoa para que os dias que ela tem nesta terra sejam dias de paz, segurança, fé e firmeza, andando e caminhando com o Senhor, com a proteção do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem Bíblia ou não, não importa. Se tiver, seria bom para você acompanhar a leitura. Mas se não tiver, é melhor ouvir e depois conferir o que está escrito. Um conselho até dou antes: nunca deem ouvido a tudo que se fala de Deus sem confirmar. É importante que você tenha uma Bíblia, porque quando você for a uma igreja, uma casa, um lugar, um trabalho, onde for que alguém esteja trazendo palavras, dizendo que é de Deus, você escuta e chega em casa, olha a Bíblia onde foi o pregador, quem disse, a pessoa que pregou, que ensinou, falou, onde está na Bíblia, e confira, porque isto agrada a Deus. Um dia eu vou explicar sobre isso aqui, isso está na Escritura. Mas preste atenção, olha o que Deus diz, Eclesiástico capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Aqui Deus está dizendo, é bom a gente lembrar e buscar a Deus enquanto a gente está firme, andando, está jovem, disposto, com força, com disposição, sem desânimo. E ele diz, antes que chegue a velhice e se aproxime esses dias cansativos, em que você dirá, não tenho mais prazer. Então ele continua dizendo ainda, e antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho a seus olhos, e penses que as nuvens carregadas de chuva
jamais se afastarão de ti. É quando chega aquele dia que a pessoa não tem prazer em ver a lua, a estrela, a natureza, para ele não tem mais brilho, é porque a tua alma, o teu espírito está sobrecarregado com os problemas desta vida e deste mundo, que atinge todos. Volto sempre a afirmar, é para isto que o Senhor Jesus Cristo veio, para que a gente não seja contaminado com os problemas desta vida. Claro, todo mundo vai ter luta, trabalho, tribulação, correr atrás e tudo, mas quando você tem o Espírito de Deus, você não sofre essa sobrecarga, porque Jesus falou, caminhando comigo, o fardo meu é leve e suave, porque o do mundo é pesado. Então ele continua dizendo assim, ó, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, e vai falando aqui, versículo 3. Quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes encurvados. Então, quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem encurvados. Ele está dizendo que guardas da casa são os nossos órgãos, coração, fígado, rins, cérebro, tudo que faz o nosso corpo ficar vivo. Então diz antes que eles fiquem trêmulos. Trêmulos é o quê? Começa a ter um probleminha aqui, outro probleminha ali no rins, um probleminha na bexiga, um probleminha no seio, um probleminha no pescoço, assim, no corpo físico. Isso é andar em trêmulos e os homens fortes andarem curvados, ou seja, aquela vaidade que a gente tem, principalmente quando tá forte, faz exercício, trabalha, duro, pega peso aqui, ali, tá no vigor, aquilo um dia vai cessar em todos, não vai ter a mesma força, o mesmo vigor que você tinha com 18 anos, 16, 20, quando você tiver com 70, 80, 90, você não terá mais. Então Deus está dizendo, lembra-te do teu Criador. Quem é o nosso Criador? Deus que fez os céus e a terra. Então ele continua dizendo assim, os homens fortes andarem curvados, quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas. O Senhor está dizendo que chega o dia que os nossos dentes vão se perdendo, vão enfraquecendo. Muita gente já não tem mais dente, ele precisa pôr aparelho, dentadura, alguma coisa que não é original, porque vai chegar um tempo que a raiz dos dentes vai enfraquecendo, os moedores já são poucos, você arrancou um aqui, outro ali. E aqui diz, quando olham pelas janelas, enxergarem apenas sombras e figuras turvas, ou seja, às vistas de todo ser humano, a tendência, quanto mais os anos passam e você vai vivendo, a sua vista não é a mesma de um garoto. Eu até me lembro que eu colocava linha na agulha para minha mãe que costurava, ela pedia, e era de tarde assim, na penumbra da tarde, meio escuro, eu chegava lá e era rapidinho, linha preta na agulha. Hoje eu ainda coloco, mas depende de muita claridade. Se for muito escuro, às vezes eu tenho que pôr uma lupa, alguma coisa. Mas de todas as pessoas, alguns chegam a enfraquecer muito rápido, outros menos. Deixa um lembrete aqui. Eu vou aproveitar esse momento para dizer que Deus fez tudo para o nosso corpo. O mundo de hoje, a sociedade que só pensa em dinheiro, que o Deus desse mundo é o dinheiro, eles trabalham
para manipular os alimentos, fazer alimento que estraga a saúde, para que nós não voltemos a comer o que é bom. Verduras, legumes, cereais, quer dizer, batata, cenoura, couve, alface, mandioca, milho, arroz, feijão, carne cozida, comer de tudo, porque cada alimento, beterraba, jiló, alface, tomate, todos têm uma função para o nosso corpo. Mesmo comendo bem, alimentando bem, nós vamos ficar com a visão fraca, o corpo, porém, quem come de tudo, ele vai demorar mais. Pode até acontecer com muitos que eles vão embora dessa vida já numa velhice, muito assim, 80, 90 e tantos anos, mas ainda enxergando bem, ouvindo bem, porque alimentaram bem. Aliás, a nossa sogra lá, Dona Maria, lá da Lagoa de Santo Antônio, ela está com 94 anos e ela dá um banho em muito garoto e garota aí de 20, 25 anos. Lógico, o corpo dela não é o mesmo, mas pela idade dela, ela dá um banho em disposição, em firmeza, em fazer as coisas, conversar e tudo. Mas vamos continuar aqui. Quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito, quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito e te despertares com o simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante. Então preste atenção que nós estamos lendo o que Deus diz lá no início aqui. Lembra-te de Deus, do teu Criador, antes que estas coisas aconteçam. E aqui está dizendo, quando as portas da rua se fecharem. Sabe o que é isso? Quando você não conseguir caminhar mais, às vezes as pessoas ficam mais em casa, não tem uma disposição de ir lá fora, nem no quintal, passear, ver as coisas. Então as portas da rua se fecham e o ruído do moinho diminui muito, quer dizer, a audição e o canto dos pássaros te acordar. Quando a pessoa não tem aquele sono bom, que ele deita, dorme, relaxa, descansa e a audição dela começa a enfraquecer, você tem que falar mais alto. E aqui diz, as canções, todas as canções te parecer fraco, distante, é quando também você não tem mais prazer nas músicas, nas canções, você está levando uma vida assim muito pacata. Agora, observem que isto vem em todas as pessoas, porém Deus fala assim, lembra-te de mim, antes que chegue isto. Agora, por que Deus está pedindo para lembrar dele? É porque nesse período de velhice, esse estado que todos chegam, se não falecer antes, se ele estiver com Deus, estas coisas aqui não prejudicarão. Porque o que faz o ser humano, nós estarmos seguros em paz, é o nosso espírito, é o nosso íntimo, quando o Espírito de Deus está dentro da gente. Por isso a palavra de Deus diz em Romanos que o Espírito Santo vivifica o nosso corpo mortal. Não é que eu não vou morrer, não. Vivifica o nosso corpo mortal, ou seja, o corpo vai amortecendo, 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 enfraquecendo na idade, mas o Espírito vai te dando vigor, de forma que a gente venha a falecer, como diz a palavra de Deus, em ditosa velhice. Você não vai ficar aquela pessoa velha, choramingando, chorando, só doente, só entrevada, não. Você vai passar a vida aqui com Deus até Ele te levar para o céu. Isto é, para o céu
caso você tenha o Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida e você a vida toda procurou conhecê-lo e segui-lo. Vamos lá. Quando tiveres medo da altura e aterrorizares com os perigos da rua, medo do dia a dia, da violência e tudo, não conseguir mais subir em altura. Quando florir a amendoeira, isso está se referindo ao cabelo branco, porque a amendoeira, quando está dando fruto, fica branquinho, então o cabelo branco. Quando o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo. O gafanhoto muitas vezes é um simbolismo de dificuldade financeira. Ele foi um grande peso e a pessoa perdeu o gosto por quase tudo. Já viu aquela pessoa que fala, vou ver esse filme, não gosto não. Não gosto de passear, ver ir praia. Não gosto de interior, não gosto de viajar mais praia, roça, ver o gado, o campo, não. Já perdi a graça de tudo. Tem gente ainda que não chegou à velhice, está assim, hein? Mas olha aqui. Então é tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna. Então é o tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna, quer dizer, a sepultura, e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a sua partida. Quer dizer, vai chegar esse tempo que a pessoa vai definhando, até chegar o dia dela partir desse mundo e as pessoas que estão vivas, vizinhos, parentes, familiares, ficarem chorando em volta, né? Aqui, versículo 6. Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace, a taça, junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço. O que Deus está querendo dizer aqui? Sim, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Está falando assim de desligar o corpo da alma, ou seja, morte. A pessoa morre, o espírito de vida que tem nela, que é o sopro de Deus, sai. A pessoa morre, fica dura, vai ter que ser enterrado, o corpo vai para o pó. Então, lembra-te de Deus antes que isso aconteça. E fala que é assim. E que o pó retorne à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o concedeu. Ou seja, lembra-te de Deus antes que o sopro de vida que ele deu saia, você pereça, o corpo, como lemos aqui atrás, já não aguenta mais viver, já está acabado. Então lembra-te antes. E para terminar, ainda continua aqui. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que se chega. Ame ou tema reverentemente a Deus e segue os seus mandamentos, ou seja, os seus ensinos. Não é ordem que a gente aprende desde criança. Deus te castiga, não é isso. Ame reverentemente a Deus. Amar a Deus reverentemente é ter prazer em aprender a verdadeira vida pela Escritura. E obedecer seus mandamentos é seguir as orientações que estão na palavra de Deus, na Escritura. Preste atenção, eu vou te dizer algo importantíssimo. Qualquer pessoa que for ler a Escritura e não pedir, abrir a boca e falar, Deus, me ensina o que está escrito, ela pode cair em laços enganosos, malignos, não da Escritura, mas o diabo está no mundo e ele pode pôr na sua cabeça assim, esse livro é difícil de entender, isso foi escrito por homem, isso é palavra para dominar a humanidade,
Ah, isso aqui é complicado, eu não entendo nada. Certamente que quando a gente quer ler a palavra de Deus por conta própria, a gente pode até decorá-la, mas o espírito de vida de Deus que está nela só pode vir a nós se a gente pedir, qualquer um. Não precisa ser santinho, bonzinho, santinho entre aspas. Você pode ser ruim, uma pessoa, um marginal, um ladrão, um traficante, um assassino, ou uma pessoa boa que não fez mal a ninguém. Todos precisam, quando pega a escritura, falar: Deus, me ensina, quero te conhecer. Você vai compreender as escrituras. E aí, como diz aqui, a conclusão que chegamos: ame reverentemente a Deus e obedece, ou seja, segue os seus mandamentos, o ensino, porquanto foi para isto que fomos criados. Deus não fez a gente para ficar julgado por aí, à torta e à direito, não. Os olhos dele estão fixos, mas como Deus deu a gente liberdade para fazer o que quer com a vida, e ele viu que a gente se então encaminhou mal por causa de Adão e Eva, todo mundo se desviou, ele trouxe Jesus, que é esta palavra que nós estamos lendo, encarnada em forma de gente de carne e osso, para nos reensinar novamente, para ter a vida que Deus quer aqui na terra e com ele. E terminando, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Ou seja, depois da nossa partida desta terra, que há um tempo em que todo ser humano vai comparecer diante de Deus, quem já morreu vai comparecer, nós que estamos aqui agora e outros que virão, porque Deus vai trazer a juízo, ou seja, Ele vai pôr na balança tudo que a gente fez, bem ou mal, pensou, agiu e tudo. Deus vai nos chamar no cantão e vai ter uma conversa. E como juízo, até mesmo, se lembrando aqui, o que a gente faz é oculto, que ninguém vê, Deus vê tudo, até o que a gente pensa, o que a gente olha e faz, mesmo que esteja sozinho, dentro de um quarto, trancado no escuro, Deus sabe de tudo, onde eu sento, o que eu como, o que eu falo, o que eu penso. E graças a Deus, que pelas misericórdias de Deus, ninguém é destruído, porque não há um santo aqui. Mesmo quem já tem Jesus como seu Salvador, ele erra, ele faz coisa errada, porém é diferente. Ele vai se consertando dia a dia, ele vai mudando, porque ele vai se adaptando aos ensinos de Deus, para evitar esses dias confusos, conturbados, que a Escritura diverte. Deixa eu ver aqui, tem uma coisinha aqui que eu quero mostrar aqui. Quanto à nossa partida do mundo, aqui diz Eclesiástico 9:12. Afinal, o ser humano não conhece a sua hora, a sua partida. E eles são como os peixes que são apanhados de surpresa na rede mortal e os pássaros que são pegos com a armadilha escondida. Assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevirão de repente. Então, a palavra de Deus diz que o homem não sabe a sua hora, o ser humano. É igual peixe, está no rio, está no mar, qualquer coisa, de repente parece um anzol, uma isca, ele abocanha ali. Ou o pássaro que está voando, pousa na mata aqui, ali. Na minha época tinha uma coisa que chamava visgo, tinha alçapão, peneira, arapuca. Passarinho ia lá comer tranquilo, de repente está preso. E aí nós então somos assim. Mas, pessoal, vamos parar por aqui, porque a palavra de Deus é infinita. Ela tem muito que nos ensinar. Eu peço a Deus que fortaleça a vida de vocês que estão vivos, porque como diz a Escritura, aquele que partiu daqui,
como diz a palavra de Deus. Ele não tem mais parte nesse mundo. A alma dele está no esquecimento. Ele não sabe se aqui tem sol, chuva, não sabe como é que estão seus parentes, pai, mãe, filho, avô, não sabe onde morou, o que comeu, o que fez, nada. Segundo a palavra de Deus, ele agora só tem parte do outro lado, onde todos vão encontrar-se com Deus no juízo, e Deus é que vai dizer: você está comigo para sempre e você está fora de mim para sempre. Outro assunto que um dia nós vamos trazer à tona, amém? Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.